Este é o livro, Perdidas, um Mistério, de Riley Page, livro 10, escrito por Blake Pierce, lido por Sheila. Prólogo. Kate Philbin ria-se enquanto descia cautelosamente as escadas. Para com isso, disse a si própria. O que é que tinha tanta graça? Que estava ela a fazer, rindo-se como uma menina e não como a rapariga de 17 anos que era? O que ela queria no mundo era agir com a seriedade de uma adulta. No final de contas, ele estava a tratá-la como uma adulta. Ele conversara com ela como uma adulta durante toda a noite, fazendo-a sentir-se especial e respeitada. Até a chamara de Catherine e não Kate. Ela gostava muito de ser tratada por Catherine. Também gostava das bebidas que ele lhe preparara toda a noite. Mai Tais, assim ele lhes chamava, e eram tão doces que ela mal sentia o álcool. E agora já nem se lembrava de quantos tomara. Estaria bêbada? Oh, isso seria terrível, pensou. O que é que ele pensaria dela se não aguentasse umas quantas bebidas? E agora sentia-se extremamente aérea. E se caísse das escadas? Olhou para os seus pés, pensando por que é que não se moviam como deveriam. E por que é que estava tão escuro ali? Para sua vergonha, ela nem se lembrava por que é que se encontrava naquele lanço de escadas de madeira que pareciam cada mais intermináveis. Para onde vamos? Perguntou ela. As suas palavras saíram arrastadas, mas pelo menos conseguira parar de rir. Eu disse-te, respondeu ele. Quero mostrar-te uma coisa. Ela procurou-o. Ele estava algures no fundo das escadas, mas não o conseguia ver. Apenas um candeeiro se encontrava a um canto distante. Mas aquela luz era suficiente para lhe lembrar onde estava. Ah, sim, murmurou ela, na tua cave. Estás bem? Sim, disse ela, tentando convencer-se a si mesma de que era verdade. Eu desço já. Fez um esforço para que os pés descessem as escadas. Ouviu-o dizer: Anda, Kate, o que prometi mostrar-te está mesmo aqui. Vagamente apercebeu-se. Ele chamou-me de Kate. Sentiu-se estranhamente desiludida depois de durante toda a noite ter sido chamada de Catherine. Tô quase aí, disse ela. A desarticulação das suas palavras piorava, e por qualquer razão considerou isso extremamente divertido. Ouviu-o a dar uma risada. Estás a divertir-te, Kate? Perguntou ele com um tom de voz agradável, um tom de voz de que ela gostava e em que confiava há muitos anos. Muito, disse ela rindo novamente. Ainda bem. Mas agora o mundo parecia girar à sua volta. Debruçada sobre o corrimão, sentou-se nas escadas. Ele falou outra vez num tom de voz menos paciente. Despacha-te, miúda. Não vou ficar aqui o dia todo. Kate levantou-se, lutando para limpar a cabeça. Não gostara do seu tom de voz agora. Mas será que o podia culpar por começar a ficar impaciente? O que se passava com ela? Por que é que não conseguia descer aquelas estúpidas escadas? Estava a tornar-se cada vez mais difícil concentrar-se no local onde estava e no que estava a fazer. Desequilibrou-se e caiu num degrau. Interrogou-se outra vez. Quantas bebidas teria tomado? Depois lembrou-se. 2. Apenas 2. É claro que não bebia desde aquela noite horrível. Até agora. Mas apenas bebera 2 bebidas. Por um momento não conseguiu respirar. Está a acontecer novamente? Disse firmemente a si própria que estava a ser pateta. Ela estava segura ali com aquele homem em quem confiara toda a vida, e estava aí a fazer uma triste figura, e a última coisa que queria era fazer uma triste figura, sobretudo ao pé dele, e depois dele a tratar tão bem, e de lhe servir aquelas bebidas, e agora tudo estava enevoado, desfocado e escuro, e ela sentiu uma estranha náusea a insinuar-se. Não me estou a sentir lá muito bem? Disse ela. Ele não respondeu e ela não o conseguia ver. Ela não conseguia ver nada.
Acho que o melhor é eu ir para casa agora, disse ela. Ele continuou calado. Ela tateou cegamente no ar à sua frente. Ajuda-me a levantar-me das escadas. Ajuda-me a subir as escadas. Ela ouviu seus passos a aproximarem-se, caminhando na sua direção. Ele vai ajudar-me, pensou. Então por que é que uma sensação negativa se apoderava dela? Leva-me a casa, disse ela. Podes fazer isso por mim? Por favor? Os passos cessaram. Ela sentia sua presença mesmo à sua frente, ainda que não o visse. Mas por que é que ele não dizia nada? Porque não fazia nada para a ajudar? Então percebeu que sensação era aquela que a invadira. Medo. Invocou as suas últimas forças, agarrou o corrimão e ergueu-se. Tenho que me ir embora, pensou, mas foi incapaz de falar de forma audível. Depois Kate sentiu uma pancada na cabeça, e depois não sentiu mais nada. Capítulo 1. Riley Page esforçou-se para não chorar. Estava sentada no seu gabinete em Quântico, a olhar para a foto de uma mulher jovem com gesso no tornozelo. Por que é que me estou a punir desta forma? Interrogou-se. No final de contas, ela precisava de pensar noutras coisas naquele momento, sobretudo numa reunião da UAC agendada para dali a poucos minutos. Riley temia aquela reunião porque podia ameaçar o seu futuro profissional. Apesar disso, Riley não conseguia afastar o olhar da foto no telemóvel. Tinha tirado aquela foto a Lucy Vargas no outono passado, ali mesmo na unidade de análise comportamental. O tornozelo de Lucy estava engessado, mas o seu sorriso era simplesmente radiante, contrastando com a sua pele bronzeada e suave. Lucy tinha acabado de ser ferida no primeiro caso em que trabalhara com Riley e com o seu parceiro Bill Jeffries. Mas Lucy fizera um trabalho fantástico e ela sabia-o, assim como Riley e Bill. Por isso, Lucy sorria. A mão de Riley tremeu um pouco ao segurar no telemóvel. Agora Lucy estava morta, abatida por um atirador perturbado. Lucy morrera nos braços de Riley, mas Riley sabia que a morte de Lucy não tinha sido por sua culpa. Desejava que Bill pensasse da mesma forma. O seu parceiro estava de licença e a passar menos bem. Riley estremeceu ao lembrar-se do desfecho de tudo. A situação era caótica, e em vez de atingir o atirador, Bill atingira um homem inocente que tentava ajudar Lucy. Felizmente, o homem não tinha ficado gravemente ferido, e ninguém culpava Bill pelas suas ações, muito menos Riley. Riley nunca o vira tão debilitado pela culpa e pelo trauma. Interrogava-se quando é que ele regressaria ao trabalho, se alguma vez regressasse. Riley ficou com um nó na garganta ao lembrar-se de segurar Lucy nos braços. Tens uma grande carreira à tua frente, dissera Riley. Agora fica conosco, Lucy. Fica conosco. Mas não havia nada a fazer. Lucy perdera demasiado sangue. Riley sentira a vida a escapar-se do corpo de Lucy até desaparecer em definitivo. E agora as lágrimas escorriam pelo rosto de Riley. As suas recordações foram interrompidas por uma voz familiar. Agente Page. Riley olhou e viu Saflores, o técnico de laboratório com óculos de aros pretos. Ele estava à porta do seu gabinete. Riley abafou a dor que sentia naquele momento. Limpou apressadamente as lágrimas e tentou esconder o telemóvel. Mas percebeu, pela expressão afetada de Sam, que ele vira o que ela contemplava. E isso era a última coisa que ela queria. Estava a nascer uma relação entre Sam e Lucy, e custara-lhe muito suportar a sua morte. Ainda parecia atordoado. Agora Flores olhava tristemente para Riley, mas para alívio dela ele não perguntou o que acabara de interromper. Em vez disso disse, vou para a reunião. Vem? Riley anuiu e Sam retribuiu-lhe o gesto. Bem, boa sorte, agente Page, disse ele prosseguindo o seu caminho. Riley murmurou alto para si própria. Sim, boa sorte. Sam parecia perceber que ela precisaria de sorte para esta reunião.
Chegara o momento de se recompor e enfrentar o que viesse. Um pouco depois, Riley sentou-se na ampla sala de reuniões, rodeada por mais pessoal da UAC do que esperava, incluindo técnicos e investigadores de várias áreas. Nem todos os rostos eram familiares e nem todos eram amigáveis. Precisava mesmo de um aliado agora, pensou. Sentia a falta da presença de Bill. Sam Flores sentou-se próximo, mas parecia demasiado abatido para lhe ajudar de alguma forma. O rosto menos amigável de todos era o do agente especial responsável, Carl Walder, que estava sentado à sua frente. O homem de rosto sardento dividia o seu olhar entre Riley e um relatório que tinha diante de si. Disse num tom de voz soturno: Agente Page, estou a tentar perceber o que é que se passa aqui. Concedemos um pedido de colocar agentes na sua casa em permanência. Isto parece estar relacionado com as atividades recentes de Shane Hatcher, mas não sei ao certo como ou porquê. Explique, por favor. Riley engoliu em seco. Ela sabia que naquela reunião se falaria da sua relação com Shane Hatcher, um foragido brilhante e perigoso. Ela também sabia que uma explicação completa e honesta significaria o fim da sua carreira. Até a podia levar à prisão. Ela disse: Agente Walder, como sabe, Shane Hatcher foi visto pela última vez numa cabana que possuo nas montanhas Apalache. Walder assentiu e esperou que Riley prosseguisse. Riley sabia que tinha que escolher as palavras muito cuidadosamente. Até há pouco tempo, ela e Hatcher tinham um pacto secreto. Em troca por ajudar Riley num caso intensamente pessoal, Riley concordara em deixar Hatcher esconder-se na cabana que herdara do pai. Fora um pacto com o diabo e Riley encarava-o agora com vergonha. Riley continuou. Como também sabe, Hatcher fugiu à equipa SWAT do FBI que cercou a cabana. Tenho motivos para crer que poderá ir à minha casa. Walder olhou para ela com desconfiança. Por que pensa isso? O Hatcher está obcecado por mim, disse Riley. Agora que foi encontrado, tenho quase a certeza que tentará chegar a mim. Se for esse o caso, os agentes que se encontram na minha casa terão uma boa oportunidade de o capturar. Tratava-se, no mínimo, de uma meia-verdade. A verdadeira razão pela qual queria agentes na sua casa era para proteger a ela e a sua família. Walder sentou-se tamborilando os dedos na mesa durante um momento. Agente Page, diz que Hatcher está obcecado por si. Tem a certeza que essa obsessão não é mútua? Riley ficou surpreendida com a insinuação. Ficou aliviada quando o superior imedital, Brent Meredith, falou. Meredith tinha sempre uma presença intimidante com os seus traços angulosos e olhar rígido, mas a relação de Riley com Meredith sempre tinha sido de respeito e amigável. Não raro havia sido seu aliado em momentos difíceis. Riley esperava que também agora o fosse. Ele disse: Chefe Walder, penso que o pedido da agente Page solicitando agentes para sua casa foi bem fundamentado. Não podemos desperdiçar a mais pequena possibilidade de apanhar Hatcher. Sim, disse Walder. E não estou satisfeito com o facto de sabermos exatamente onde é que ele se encontrava e, mesmo assim, ter fugido. Walder endireitou-se na cadeira, olhou diretamente para Riley e perguntou: Agente Page, avisou Hatcher de que a equipa SWAT ia cercá-lo? Riley ouviu uma reação na sala. Poucas pessoas teriam a coragem de lhe colocar aquela pergunta, mas Riley teve que suprimir um riso. Esta era uma pergunta que podia responder com honestidade. Por isso tinha motivos para temer Hatcher naquele momento. Não avisei, disse Riley firmemente, encontrando o olhar de Walder. Walder baixou os olhos primeiro. Virou-se para Jennifer Roston, uma jovem mulher afro-americana com cabelo curto, que estava sentada a olhar para Riley com uns olhos negros intensos. Tem perguntas a colocar, agente Roston? Perguntou ele. Roston não disse nada durante um momento. Riley esperou ansiosamente pela sua resposta. Roston tinha sido incumbida de apanhar Shane Hatcher.
Era nova na UAC e parecia ansiosa para deixar a sua marca. Riley não podia contar com a nova agente para ser sua aliada. Roston não tirara os olhos de Riley durante o decurso de toda a reunião. Agente Page, importa-se de explicar a exata natureza da sua relação com Shane Hatcher? Riley sobressaltou-se. Ela queria dizer: sim, importo-me muito. A tática de Roston começava a tornar-se clara a Riley. Há alguns dias atrás, Roston tinha interrogado Riley e privado sobre aquele mesmo assunto naquela sala. Agora, Roston tencionava claramente fazer-lhe a mesma pergunta outra vez, esperando apanhar Riley em contradição. Roston esperava que Riley cedesse sob a pressão de uma grande reunião como aquela, e Riley sabia por experiência própria que não a devia subestimar. Roston era altamente capaz em jogos mentais. Diz o mínimo possível, disse a si própria. Tem muito cuidado. Após o fim da reunião, todos saíram da sala, exceto Riley. Agora que terminara, Riley sentia-se demasiado abalada para se levantar da cadeira. Roston fizera-lhe perguntas familiares, por exemplo, com que frequência é que Riley comunicara com Hatcher e como. Também colocara a questão da morte de Shirley Redding, a agente imobiliária que fora à cabana contra a vontade de Riley e lá morrera. A polícia não suspeitava de uma jogada desonesta, mas Riley tinha a certeza de que Hatcher a tinha assassinado por entrar no seu território. Riley pressentiu que Roston também suspeitava da verdade. A todas as perguntas de Roston, Riley respondera com mentiras familiares. Riley percebeu que Roston estava longe de estar satisfeita. Isto ainda não acabou, pensou com um arrepio. Durante quanto tempo conseguiria esconder toda a verdade sobre a sua relação com Hatcher? Mas uma maior preocupação lhe pesava. O que iria Shane Hatcher fazer agora? Ela sabia que ele se sentia traído por ela não o ter avisado da ida da equipa SWAT à cabana. Na verdade, ele mostrara-se na cabana, permitira que o FBI se aproximasse apenas para testar a sua lealdade. Na perspectiva de Hatcher, ela falhara o teste. Ela lembrava-se de uma mensagem de texto que ele lhe enviara. Vai viver para se arrepender. Quanto à sua família, não sei. Ela conhecia Hatcher demasiado bem para não levar as suas ameaças a sério. Riley mantinha-se sentada na grande mesa, apertando as mãos ansiosamente. Como é que deixei as coisas chegarem a isto? Interrogou-se. Por que é que ela permitira que a sua relação com Hatcher continuasse mesmo depois da sua fuga da prisão? Algo que Walder dissera ecoava na sua mente. Diz que Hatcher está obcecado por si. Tem a certeza que a obsessão não é mútua? Agora que estava ali sozinha, não conseguia negar a verdade por detrás da pergunta de Walder. Hatcher fascinava Riley desde a primeira que se tinham encontrado em Sing Sing para obter a sua perspectiva enquanto reputado criminologista. Ele ainda a fascinava. Fascinava-a com o seu brilhantismo, a sua crueldade e a sua estranha capacidade para ser leal. Na verdade, Riley sentia um estranho laço com ele, e Hatcher tudo fazia para o fortalecer e manipular. Era como Hatcher algumas vezes lhe dissera: "Estamos unidos pelo cérebro, Riley Page." Riley estremeceu perante aquele pensamento. Ela esperava finalmente ter quebrado esse laço. Mas será que também atraíra a ira de Shane Hatcher sobre aqueles que mais amava? Nesse preciso momento, ouviu uma voz atrás de si. Agente Page. Riley virou-se e viu que Jennifer Roston tinha entrado na sala. Penso que precisamos de falar mais um pouco, disse Roston, sentando-se na mesa de frente para Riley. Riley ficou em pânico. Que truque teria agora Roston na manga? Capítulo 2. Riley e Jennifer Roston ficaram sentadas encarando-se durante quase 1 minuto. O suspense era demasiado para Riley aguentar. Por fim, Roston disse: "Grande atuação, agente Page." Riley sentiu-se picada e zangada. "Eu não tenho que aturar isto", disse Riley.
Começou a levantar-se da cadeira para se ir embora. Não, não vá, disse Roston. Não se antes ouvir o que tenho para lhe dizer. Então, com um sorriso estranho, acrescentou: pode ficar surpreendida. Riley sentiu-se como se soubesse perfeitamente bem o que ia na mente de Roston. Ela metera na cabeça destruir Riley. Ainda assim, Riley permaneceu sentada. Chegara o momento de esclarecer o que quer que se passasse entre ela e Roston. E para além disso, estava curiosa. Roston disse: antes de mais nada, penso que começamos mal. Ocorreram alguns mal-entendidos. Nunca foi minha intenção que fôssemos inimigas. Acredite em mim, por favor. Eu admiro-a. Muito. Vim para a UAC ansiosa para trabalhar consigo. Riley foi apanhada de surpresa. A expressão facial e tom de voz de Roston pareciam perfeitamente sinceros. A verdade era que Riley ficara muito impressionada sobre tudo o que ouvira sobre Roston. Os seus resultados na academia tinham sido espantosos e já fora recomendada para trabalhar no terreno em Los Angeles. E agora, ali sentada a olhar para ela, Riley estava novamente impressionada com a conduta de Roston. A mulher era baixa, mas compacta e atlética, e irradiava energia e entusiasmo. Mas agora não era a altura de Riley elogiar a nova agente. Houvera demasiada tensão e desconfiança entre elas. Após uma pausa, Roston disse: penso que temos muito a oferecer uma à outra, neste momento. Na verdade, tenho a certeza de que ambas queremos a mesma coisa. Que é o quê? Perguntou Riley. Roston sorriu e inclinou ligeiramente a cabeça. Por um ponto final na carreira de criminoso de Shane Hatcher. Riley não respondeu. Demorou um momento para Riley registrar que as palavras de Roston eram a mais pura verdade. Para ela, Shane Hatcher já não era um aliado. Na verdade, era um perigoso inimigo, e tinha que ser parado antes que fizesse mal a algum ente querido de Riley. Para tal, ele tinha que ser apanhado ou morto. Diga-me mais coisas, disse Riley. Roston acomodou o queixo à mão e debruçou-se na direção de Riley. Vou dizer algumas coisas, disse ela. Gostaria que ouvisse sem falar. Não negue nem concorde com aquilo que vou dizer. Limite-se a ouvir. Riley anuiu com algum desconforto. A sua relação com Shane Hatcher prosseguiu depois da fuga de Sing Sing. Na verdade, tornou-se mais intensa do que nunca. Comunicou com ele mais do que uma vez. Várias vezes, tenho a certeza, pessoalmente e de forma ocasional. Ele ajudou-a em casos oficiais e ajudou-a em situações mais pessoais. A sua relação com ele tornou-se, como é que se diz? Simbiótica. Riley teve que se conter bastante para não reagir ao que era dito. É claro que era tudo verdade. Roston prosseguiu. Tenho a certeza que tinha conhecimento da sua presença na cabana. Na verdade, o mais provável é ter concordado. Mas a morte de Shirley Redding não foi um acidente. E não fazia parte do acordo. Hatcher está fora de controle e não quer ter mais nada a ver com ele. Mas tem medo dele. Não sabe como cortar a ligação. Instalou-se um silêncio inquietante entre Riley e Roston. Riley interrogou-se como é que ela sabia tudo aquilo. Parecia estranho, mas Riley não acreditava em telepatia. Não, é só uma grande detetive, pensou Riley. Esta nova agente era extremamente esperta e os seus instintos e intuição pareciam ser tão fortes como os de Riley. Mas o que é que Roston estava a tentar fazer agora? Estaria a montar uma armadilha, a tentar obrigar Riley a confessar tudo o que tinha sucedido entre ela e Hatcher? O instinto de Riley dizia-lhe o contrário. Mas atrever-se-ia a confiar nela? Roston sorria enigmaticamente outra vez. Agente Page, pensa que não sei como se sente? Pensa que não tenho os meus próprios segredos? Pensa que não agi erroneamente e fiz um pacto com quem não devia? Acredite em mim, sei exatamente com o que está a lidar. Arriscou e às vezes as regras têm que ser quebradas. Por isso quebrou-as. Não são muitos os agentes que têm essa coragem. Quero muito a sua ajuda.
Riley estudou o rosto de Roston sem responder. Foi novamente atingida pela sinceridade da nova agente. Riley detetou um sorriso soturno a formar-se nos cantos da sua boca. Parecia que algo obscuro se insinuava em Roston, tal como acontecia com Riley. Roston disse: Agente Page, quando comecei a trabalhar no caso Hatcher, deu-me acesso a todos os ficheiros de computador relacionados com ele, exceto um denominado Pensamentos. Estava listado no índice, mas não o consegui encontrar. Disse-me que o apagou. Disse que eram apenas algumas notas sem importância e escritos redundantes. Roston recostou-se na cadeira, parecendo relaxar um pouco, mas Riley estava tudo menos descontraída. Tinha eliminado o ficheiro denominado Pensamentos de forma precipitada, um ficheiro que continha informação vital sobre as ligações financeiras de Hatcher, ligações que o permitiam manter-se em fuga ao mesmo tempo que detinha considerável poder. Roston disse: Tenho quase a certeza de que ainda tem esse ficheiro. Riley conteve um estremecimento de alarme. A verdade era que ela guardara o ficheiro numa pen. Muitas vezes pensara em simplesmente apagá-lo, mas não o conseguia fazer. A influência de Hatcher sobre ela fora poderoso, e talvez ela pensasse que poderia utilizar aquela informação algum dia. Em vez de o apagar, mantivera-o por uma questão de indecisão. Encontrava-se na mala de Riley naquele preciso momento. Tenho a certeza de que esse ficheiro é importante, disse Roston. Na verdade, pode conter informação de que preciso para prender Hatcher de uma vez por todas, e ambas queremos que isso aconteça, tenho a certeza. Riley engoliu em seco. Não devo dizer nada, pensou. Mas será que tudo o que Roston dissera não fazia perfeito sentido? Aquela pen podia muito bem ser a chave para libertar Riley das garras de Shane Hatcher. A expressão de Roston suavizou-se mais. Agente Page, vou fazer-lhe uma promessa solene. Se me facultar essa informação, ninguém jamais saberá que a reteve. Não direi a ninguém. Nunca. Riley sentiu a sua resistência ruir. O seu instinto dizia-lhe que podia confiar na sinceridade de Roston. Pegou silenciosamente na sua mala, retirou a pen e entregou-a à agente mais nova. Os olhos de Roston dilataram-se ligeiramente, mas não proferiu uma palavra. Apenas assentiu e colocou a pen no bolso. Riley sentiu uma necessidade desesperada de quebrar o silêncio. Quer discutir mais alguma coisa, agente Roston? A agente deu uma risadinha. Trate-me por Jen, por favor. Todos os meus amigos o fazem. Riley observou Roston a levantar-se. Se não se importar, não a tratarei de outra forma que não por agente Page. Pelo menos até se sentir confortável, para que seja de outra forma. Mas, por favor, trate-me por Jen. Insisto. Roston saiu da sala, deixando Riley ali sentada, num silêncio espantado. Riley foi para o seu gabinete tratar de papelada. Quando não estava a trabalhar num caso, aguardava as sempre toneladas de tédio burocrático e só desaparecia quando regressava ao terreno. Era sempre desagradável, mas naquele dia estava a ser especialmente difícil concentrar-se no que estava a fazer. Começava a preocupar-se cada vez mais com a possibilidade de ter cometido um erro pateta. Por que raio acabara ela de entregar aquele ficheiro a Jennifer Roston, ou Jen, como ela insistira que Riley a tratasse? Era nada mais, nada menos do que uma confissão de obstrução da parte de Riley. Por que é que entregara aquela informação àquela agente em particular, quando nunca a mostrara a mais ninguém? Será uma jovem agente ambiciosa não a reportaria a transgressão de Riley aos seus superiores, talvez mesmo ao próprio Carl Walder? A qualquer momento, Riley podia ser presa. Por que é que não se limitara a apagar o ficheiro? Ou podia ter se livrado dele como fizera com a corrente de ouro que Hatcher lhe dera. A corrente fora um símbolo da sua ligação a Hatcher. Também continha um código para entrar em contato com ele. Riley deitara-a fora num esforço frenético para se libertar dele.
mas por qualquer razão não conseguira fazer o mesmo com a Pen. Por quê? A informação financeira que continha era suficiente para limitar os movimentos e atividades de Hatcher. Até o podia parar de vez. Era um enigma, tal como tantos aspectos da sua relação com Hatcher. Enquanto Riley mexia em papéis na sua secretária, o telemóvel vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Riley perdeu o fôlego quando viu o que dizia. Pensava que isto me parava? Tudo foi mudado, não pode dizer que não foi avisada. Riley sentiu dificuldade em respirar. Shane Hatcher, pensou. Capítulo 3. Riley olhou para a mensagem com o pânico a invadi-la. Não era difícil de adivinhar o que sucedera. Jen Roston abrira o ficheiro mal se tinham despedido. Jen descobrira o que continha e começara logo a trabalhar para bloquear as operações de Hatcher. Mas na sua mensagem, o próprio Hatcher anunciava desafiadoradamente que Jen não tinha sido bem-sucedida. Tudo foi mudado. Shane Hatcher ainda estava em fuga e estava zangado. Com os seus recursos financeiros intactos, poderia ser mais perigoso do que nunca. Tenho que lhe responder, pensou. Tenho que me entender com ele. Mas como? O que poderia ela dizer que não o enfurecesse ainda mais? Então ocorreu-lhe que Hatcher poderia não compreender completamente o que se estava a passar. Como poderia saber que era Roston que estava a sabotar a sua rede e não Riley? Talvez o conseguisse fazer compreender isso. As suas mãos tremiam enquanto lhe respondia. Deixe-me explicar. Mas quando tentou enviar o texto, surgiu-lhe a indicação de que não era possível ser entregue. Riley desesperou. Exatamente o mesmo que acontecera da última vez que tentara comunicar com Hatcher. Ele enviara uma mensagem críptica e não lhe dera a hipótese de responder. Ela costumava conseguir comunicar com Hatcher por chat de vídeo, SMS e até chamadas telefônicas, mas agora já não. Naquele momento não tinha forma de comunicar com ele, mas ele ainda conseguia comunicar com ela. A segunda frase daquela nova mensagem era particularmente arrepiante. Não pode dizer que não foi avisada. Riley lembrou-se do que ele escrevera da última vez que haviam comunicado. Vai viver para se arrepender. A sua família, talvez não. Num acesso de consciência, Riley disse alto. A minha família. Ligou atrapalhadamente para casa. Ouviu o toque e depois continuou a tocar. Então surgiu uma mensagem com a sua própria voz. Era tudo o que Riley podia fazer para evitar gritar. Por que é que ninguém atendia? As escolas estavam na pausa da primavera. As suas filhas deviam estar em casa. E onde é que estava a Gabriela? Antes da mensagem do telefone terinar, ouviu a voz de Jilly, a menina de 13 anos que Riley estava prestes a adotar. Jilly parecia estar sem fôlego. Ei, desculpa, mãe. A Gabriela foi à mercearia. A Abril, o Liam e eu estávamos no quintal a jogar a bola. A Gabriela deve estar quase a chegar. Riley percebeu que estivera a conter a respiração. Fez o esforço consciente para recomeçar a respirar. Está tudo bem? Perguntou. Claro, disse Jilly de forma despreocupada. Por que é que não estaria? Riley lutou para se acalmar. Jilly, podes ir espreitar a janela? Ok, disse Jilly. Riley ouviu passos. Estou a espreitar, disse Jilly. A carrinha com os agentes do FBI ainda aí está? Sim, e também outra no beco. Vi-a quando estava no quintal. Se esse tal de Shane Hatcher aparecer, apanham-no de certeza. Passa-se alguma coisa? Estás a assustar-me. Riley forçou um sorriso. Não, não se passa nada. Estou só, a ser mãe. Ok, vemo-nos mais tarde. A chamada terminou, mas Riley ainda estava preocupada. Caminhou pelo corredor diretamente para o gabinete de Brent Meredith. Riley gaguejou. Eu preciso de tirar o resto do dia. Meredith fitou-a.
Posso perguntar por que, agente Page? Perguntou. Riley abriu a boca, mas não saíram palavras. Se ela explicasse que acabara de receber uma ameaça de Shane Hatcher, não insistiria ele em ver a mensagem? Como a poderia mostrar sem admitir que dera o ficheiro a Jane Ralston? Agora, Meredith parecia preocupado. Ele parecia consciente de que havia algo de errado de que Riley não podia falar. Vá, disse ele. Espero que tudo esteja bem. Riley sentiu uma imensa gratidão pela compreensão e discrição demonstradas por Meredith. Obrigada, disse ela. Depois saiu do edifício, entrou no carro e foi para casa. Ao aproximar-se da sua casa situada num pacato bairro de Fredericksburg, ficou aliviada por ver que a carrinha do FBI ainda lá estava. Riley sabia que havia outra carrinha estacionada no beco. Apesar de os veículos estarem descaracterizados, não eram propriamente discretos, mas nada se podia fazer quanto a isso. Riley estacionou o carro, caminhou na direção da carrinha e olhou para a janela aberta do passageiro. 2 jovens agentes estavam sentados à frente, Craig Huang e Bud Wigton. Riley sentiu-se mais tranquilizada. Tinha ambos os agentes em elevada consideração e trabalhara com Huang diversas vezes recentemente. Riley não simpatizara de imediato com Huang quando ele chegou à UAC, mas começava a amadurecer rapidamente para se tornar um excelente agente. Não conhecia Wigton tão bem, mas ele tinha uma excelente reputação. Passa-se alguma coisa? Perguntou Riley pela janela. Nada, disse Huang. Huang parecia aborrecido, mas Riley sentiu-se aliviada. Não haver novidades eram boas notícias para ela, mas seria bom demais para durar? Posso entrar? Perguntou Riley. Claro, disse Huang. A porta lateral deslizou e Riley entrou, encontrando outro agente, Grace Lochner, no interior. Riley sabia que Grace também tinha uma reputação notável na UAC. Lochner estava sentada em frente a vários monitores de vídeo. Virou-se para Riley com um sorriso. O que é que tens aqui? Perguntou Riley. Parecendo ansiosa por mostrar a tecnologia à sua disposição, Lochner apontou para alguns monitores que mostravam vistas aéreas do bairro. Ela disse: Aqui temos imagens de satélite em tempo real a mostrar todas as vindas e idas num raio de meio quilômetro. Ninguém se pode aproximar daqui sem darmos por isso. A rir-se, Lochner acrescentou: Ainda bem que vives num bairro sossegado, não temos que monitorizar tanto tráfego. Apontou para vários outros monitores que mostravam a atividade ao nível da rua. Disse: Escondemos câmaras à volta do bairro para ver o que se passa mais de perto. Podemos verificar matrículas de qualquer veículo que se aproxime. Uma voz soou num intercomunicador. Tem uma visita? Lochner respondeu. A agente Page passou por aqui para nos cumprimentar. A voz disse: Olá, agente Page. Sou o agente Cole e estou no veículo atrás da sua casa. Tenho comigo os agentes Cypher e Han. Riley sorriu. Eram todos nomes familiares de agentes com boa reputação. Riley disse: Estou contente por estarem aqui. O prazer é nosso, disse o agente Cole. Riley estava impressionada com a comunicação entre as 2 carrinhas. Ela podia ver a carrinha atrás da sua casa em alguns dos monitores de Lochner. Era óbvio que nada podia acontecer com nenhuma das equipas sem que a outra o detetasse imediatamente. Riley também ficou agradada com as armas presentes no interior da carrinha. A equipa tinha suficiente poder de fogo para combater um pequeno exército se necessário. Mas não conseguia deixar de pensar se seria suficiente para combater Shane Hatcher. Saiu da carrinha e encaminhou-se para sua casa, dizendo a si própria para não se preocupar. Não conseguia imaginar Shane Hatcher a passar por cima de toda aquela segurança. Ainda assim, não conseguia evitar lembrar-se da mensagem que recebera. Não pode dizer que não foi avisada. Capítulo 4. Quando Riley entrou em sua casa, o local parecia soturnamente vazio. Cheguei, disse.
mas ninguém respondeu. Onde estão todos? O alarme que sentiu começou a transformar-se em pânico. Seria possível que Shane Hatcher pudesse passar por todo aquele dispositivo de segurança? Riley tentou não imaginar o que poderia acontecer caso tal tivesse sucedido. O seu pulso e respiração aceleraram ao dirigir-se para a sala. Os 3 miúdos, April, Liam e Gilly, estavam lá. A Abril e o Liam estavam a jogar xadrez e a Gilly estava a jogar um jogo de vídeo. Ouviram-me? Perguntou. Os 3 olharam para ela com expressões distraídas. Estavam, obviamente, todos concentrados no que estava a fazer. Estava prestes a perguntar aos miúdos onde é que estava Gabriela quando ouviu a voz da empregada atrás dela. Está em casa, Sra. Riley? Estava lá e baixo e pareceu e ouvi-la entrar. Riley sorriu à robusta mulher guatemalteca. Sim, acabei de chegar, disse, já respirando melhor. Assentindo e sorrindo, Gabriela virou-se e dirigiu-se para a cozinha. April tirou os olhos do jogo por um momento. Está tudo bem, mãe? Pareces um pouco agitada. Está tudo bem, disse Riley. Abril voltou a sua atenção novamente para o jogo. Riley demorou um momento a pensar na maturidade da sua filha de 15 anos. April era elegante, alta, tinha cabelo escuro e os olhos de avelã de Riley. April já passara por muito nos últimos meses, mas agora parecia estar a passar muito bem. Riley olhou para Gilly, uma rapariga mais pequena, com pele mais escura e grandes olhos negros. Riley estava a passar pelo processo de a adotar. Naquele momento, Gilly estava sentada em frente a um grande monitor a tratar da saúde de alguns tipos maus. Riley não ficou agradada, não gostava de jogos de vídeo violentos. No que lhe dizia respeito, faziam a violência, sobretudo a violência com armas, parecer demasiado atrativa e demasiado asséptica. Riley acreditava que exerciam uma influência negativa, sobretudo nos rapazes. Ainda assim, pensou Riley, talvez aqueles jogos fossem inofensivos quando comprados com a própria experiência de Gilly. No final de contas, a menina de 13 anos sobrevivera a horrores na vida real. Quando Riley encontrou Gilly, ela estava a tentar vender o corpo por puro desespero. Graças a Riley, Riley tivera a oportunidade de ter uma vida melhor. Liam levantou o olhar do tabuleiro de xadrez. Ei, Riley, estava a pensar? Hesitou antes de fazer a pergunta. Liam era novo lá em casa. Riley não tinha planos para adotar o miúdo alto, ruivo e de olhos azuis, mas salvara-o de um pai bêbado que lhe batia. Precisava de um lugar para viver naquele momento. O que é Liam? Perguntou Riley. Não há problema se for a uma competição de xadrez amanhã? Também posso ir? Perguntou Abril. Riley sorriu novamente. Liam e April namoravam quando Liam começou a viver ali embaixo na sala de família, mas tinham prometido suspender a sua relação por enquanto. Tinham que ser irmãos solamente, como Gabriela dissera, apenas irmão e irmã. Riley gostava de Liam, e ainda mais pela influência positiva que o rapaz inteligente tinha sobre April, que se interessara por xadrez, línguas estrangeiras e trabalho escolar em geral. É claro que ambos podem ir, disse ela, mas depois teve um repentino acesso de preocupação. Tirou o telemóvel, encontrou algumas fotos de Shane Hatcher e mostrou-as aos 3 miúdos. Mas tem que ter cuidado com Shane Hatcher, disse ela. Tem estas fotos nos vossos telemóveis. Lembrem-se sempre da sua aparência. Liguem-me de imediato se virem alguém que se pareça com ele. Liam e April olharam para Riley surpreendidos. Já nos disseste isto antes, disse Gilly. E vimos essas fotos 1 milhão de vezes. Alguma coisa mudou? Riley vacilou por um momento. Ela não queria assustar os miúdos, mas sentia que tinham que ser avisados. Recebi uma mensagem de Hatcher há pouco, disse ela. Hesitou novamente. Era uma ameaça, é por isso que quero que estejam muito atentos. Para a surpresa de Riley, Gilly sorriu-lhe.
Isso quer dizer que ficamos em casa quando a pausa de primavera da escola terminar? Perguntou. Riley ficou alarmada com a despreocupação de Gilly. Também se interrogou se a ideia de Gilly não era correta. Deveria manter os miúdos longe da escola? E não deveriam o Liam e a April ir à competição de xadrez no dia seguinte? Antes de pensar bem nas coisas, April disse: Não sejas pateta, Gilly. É claro que vamos continuar a ir à escola. Não podemos deixar de viver as nossas vidas. Depois, virando-se para Riley, April acrescentou: Não é uma ameaça real. Até eu sei isso. Lembram-se do que aconteceu em janeiro? Riley lembrava-se demasiado bem. Hatcher tinha salvo April e Ryan, o ex-marido de Riley, de um assassino que se queria vingar de Riley. Também se lembrava como Shane Hatcher tinha deixado o assassino preso e amordaçado para que Riley lidasse com a situação como entendesse. April continuou: O Hatcher não nos faria mal. Deu-se a muito trabalho para me salvar. Talvez a April tivesse razão, pensou Riley, pelo menos no que dizia respeito a ela e aos outros miúdos. Mas mesmo assim estava contente por os agentes se encontrarem à porta. April encolheu os ombros e acrescentou: A vida continua. Temos que continuar a fazer o que fazemos. Gilly disse: E isso também é para ti, mãe. É bom teres vindo para casa mais cedo. Assim tens muito tempo para te preparares para hoje à noite. Durante um momento, Riley não se lembrava a que é que Gilly se referia. Então recordou-se. Tinha um encontro com o seu antigo vizinho, Blaine Hildreth. Blaine era dono de um dos mais simpáticos restaurantes de Fredericksburg. Planeava passar por lá, apanhar Riley e levá-la a desfrutar de um magnífico jantar. Abril levantou-se. Ei, é verdade? Disse ela. E a mãe? Vamos até lá acima e eu ajudo-te a escolher a roupa. Mais tarde nessa noite, Riley estava sentada no pátio iluminado por velas do Blaine's Grill, apreciando o tempo fantástico, a excelente comida e a adorável companhia. À sua frente, Blaine estava tão atraente como sempre. Era apenas um pouco mais novo do que Riley, em forma e aparentando já sinais de falta de cabelo, de que não se orgulhava. Riley também o considerava uma agradável companhia para conversar. Enquanto comiam um delicioso prato de pasta com frango em alecrim, conversaram sobre acontecimentos atuais, memórias de tempos há muito passados e viagens. Riley estava encantada por a sua conversa nunca ter trazido à tona o seu trabalho na UAC. Nem estava com disposição para pensar nisso. Blaine parecia pressentir isso e manteve-se longe do assunto. Uma coisa que Riley gostava muito em Blaine era a sua sensibilidade aos seus humores. Na verdade, havia muito poucas coisas em Blaine de que Riley não gostava. É verdade que tinham tido uma discussão há pouco tempo. Blaine tentara provocar ciúmes em Riley com uma amiga e conseguira realizar o seu intento. Agora já se conseguiam rir da sua infantilidade. Talvez fosse do vinho, mas Riley sentia-se extremamente descontraída. Blaine era uma companhia confortável, recentemente divorciado como Riley e ansioso para prosseguir com a sua vida sem saber muito bem como. A sobremesa chegou finalmente, a favorita de Riley, cheesecake de framboesa. Sorriu ligeiramente ao recordar-se do telefonema que um dia April fizera a Blaine para lhe dar a conhecer algumas das suas coisas preferidas, incluindo cheesecake de framboesa e a sua música preferida, One More Night, de Phil Collins. Ao desfrutar o cheesecake, Riley falou dos seus miúdos, sobretudo de como Liam se estava a habituar a tudo. A princípio estava um pouco preocupada, admitiu, mas ele é um miúdo espetacular e todas gostamos imenso de o ter lá em casa. Riley parou de falar durante um momento. Parecia um luxo ter alguém com quem falar sobre as suas dúvidas e preocupações domésticas. Blaine, não sei o que vou fazer com o Liam a longo prazo. Não o posso mandar de volta para aquele pai bêbado e só Deus sabe o que é feito da mãe. Mas não vejo como é que o posso adotar legalmente. Acolher a Gilly tem sido complicado e ainda não é uma situação resolvida.
Não sei se consigo passar por isso outra vez. Blaine sorriu-lhe. Encara as coisas um dia de cada vez, disse ele, e faças o que fizeres, será sempre o melhor para ele. Riley abanou a cabeça tristemente. Quem me dera ter a certeza, disse ela. Blaine segurou na mão de Riley. Bem, acredita no que te digo, disse ele. O que já fizeste pelo Liam e pela Jilly é maravilhoso e generoso. Admiro-te muito por isso. Riley sentiu um nó na garganta. Quantas vezes alguém lhe dizia coisas daquelas? Era muitas vezes elogiada no seu trabalho na UAC e até recebera uma medalha de perseverança recentemente. Mas não estava habituada a ser elogiada por coisas simples. Nem sabia como lidar com isso. Então Blaine disse: És uma boa mulher, Riley Page. Riley sentiu lágrimas nos olhos. Riu-se nervosamente ao limpá-las. Oh, vê só o que fizeste, disse ela. Fizeste-me chorar. Blaine encolheu os ombros e irradiou um sorriso delicado. Desculpa. Só estou a tentar ser brutalmente honesto. Acho que às vezes a verdade dói. Riram-se durante alguns momentos. Por fim, Riley disse: Mas não te perguntei pela tua filha. Como tem passado a Crystal? Blaine desviou o olhar com um sorriso agridoce. A Crystal está ótima, boas notas, feliz e alegre. Agora está na praia com os primos e a minha irmã. Blaine suspirou. Só se passaram alguns dias, mas já estou cheio de saudades. Riley ficou novamente à beira de chorar. Sempre soubera que Blaine era um pai extraordinário. Como seria ter uma relação mais permanente com ele? Calma, disse a si própria. Não nos apressemos. Entretanto, Jacques tinha terminado seu cheesecake de framboesa. Obrigada, Blaine, disse ela. Foi uma noite maravilhosa. Fitando-o mais intensamente, acrescentou: Odeio vê-la terminar. Olhando para ela com a mesma intensidade, Blaine apertou-lhe a mão. Quem diz que tem que acabar? Perguntou ele. Riley sorriu. Ela sabia que o seu sorriso era suficiente para responder à sua pergunta. No final de contas, por que é que a sua noite deveria terminar? O FBI estava a guardar a sua família e nenhum assassino exigia a sua atenção. Talvez tivesse chegado o momento de se divertir. Capítulo 5. George Tully não gostava do aspecto de um pedaço de terreno na estrada. Não sabia exatamente por quê. Não tens que te preocupar, disse a si próprio. A luz da manhã estaria apenas a pregar-lhe partidas. Inspirou o ar fresco. Depois inclinou-se e apanhou uma mão cheia de terra solta. Como sempre, era macia e rica. Também cheirava bem, rica com nutrientes de antigas colheitas de milho. A boa terra do Iowa, pensou enquanto pedaços dela lhe escapavam pelos dedos. A terra estava na família de George há muitos anos, por isso conhecera aquele magnífico solo toda a vida. Mas nunca se canasava dele, e o seu orgulho em lavrar a terra mais rica do mundo nunca se esgotava. Olhou para os campos que se estendiam ao longo de uma imensa extensão. A terra fora lavrada há alguns dias. Estava pronta para receber os grãos de milho já pulverizados com insecticida. Adiara a plantação até aquele dia devido às condições meteorológicas. É claro que não havia forma de saber se uma geada surgiria. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.